47 bilhões de reais. 700 milhões de reais. Esse foi o valor que o governo federal, no ano passado, no ano de 2025, empenhou para poder deixar ser gasto com as emendas parlamentares no orçamento da União. Por que eu estou falando desse número? Porque tem ligação com o título desse vídeo. Por que nós devemos nos preocupar com as eleições parlamentares ao invés de as eleições presidenciais? Só me apresentar, meu nome é Danilo. Eu acompanho a política há muito tempo. Embora eu tenha só 27 anos, eu já acompanho a política desde os 14. Fiz parte do movimento estudantil, fiz parte do centro acadêmico quando eu estava na faculdade, participei, né, de movimentos, participei de manifestações no período ali do governo Michel Temer. Fui bem ativo durante essa época. Hoje, não mais. Hoje eu estou fazendo outra graduação. Hoje, enfim, não tenho mais tempo para isso, para participar tão ativamente, embora eu pretenda voltar em algum momento. Mas por que eu estou falando isso? Bom, como eu acompanho a política, as pessoas costumam saber, né, que eu acompanho política, eu falo, comento, sempre que tem algum assunto sobre política eu comento, e as pessoas costumam, nesse período eleitoral, sempre me perguntam: Danilo, e aí? Tu vai votar em quem? Né? Sempre gosto de perguntar perguntas sobre os candidatos que estão por aí e tudo mais. E eu sempre falo o que eu vou falar nesse vídeo. Esquece um pouco o debate sobre quem vai ser o presidente, quem vai ser o governador. Não que isso não seja importante, é óbvio que é importantíssimo você saber quem é o presidente do seu país, quem vai ser o governador do seu estado. Só que, em termos nacionais, em termos de desenvolvimento para o país, é mais importante a gente saber quem são os deputados, quem vão ser os senadores, do que propriamente o Poder Executivo, quem vai comandar o Poder Executivo. Por que eu falo isso? Justamente porque parte do orçamento, o dinheiro que é gasto pelo governo federal, ele é destinado, uma parte dele, ele é destinado às emendas parlamentares. A ideia das emendas parlamentares é sensacional, que é, bom, pensando que o país tem proporções gigantescas, continentais, e o governo federal não tem como saber que aquela cidadezinha do interior precisa de uma ponte, de um asfalto, de um posto de saúde naquela esquina, naquela região, naquele bairro. O senador, o deputado, ele doa parte do orçamento que é destinado para isso. Por meio das emendas parlamentares, ele doa isso para a prefeitura, para os vereadores, para um projeto, para que seja feito um projeto em parceria sempre com o governo federal. A ideia é maravilhosa. A ideia é maravilhosa. Nós temos um dinheiro que vai ser gasto pelos parlamentares. Nós conseguimos descentralizar todo esse dinheiro, esse montante, esses trilhões de reais que nós arrecadamos. Né? Trilhões, não sei exatamente, são trilhões, já chegam a trilhões, que nós arrecadamos em impostos. Só que começa aí o problema. Dentro das emendas, nós temos as chamadas emendas impositivas, que são necessariamente para serem gastas. Cada deputado, hoje no Brasil, tem obrigatoriamente, todo ano, que gastar, com essas emendas, 38 milhões. Cada deputado. Um único deputado, 38 milhões. O Senado, cada senador, 70 milhões. Isso, sim, gente. Quem é que... Olha o tamanho do poder que você concentra na mão de um deputado, de um senador. Você cair aqui. Caí, esbarrei. 70 milhões na mão de um deputado, de um senador. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Então, e além disso, em 2019, quando o então presidente o Bolsonaro não conseguia governar, não tinha o apoio do Congresso, para ele ganhar o apoio do Congresso, ele apoiou a criação das emendas, de uma emenda à Constituição, que criava um artigo, e esse artigo cria as transferências especiais, que foram nomeadas de emendas especiais, ou carinhosamente nomeadas de emenda PIX. As emendas PIX, elas não têm rastreio. Isso aí. Tipo assim, o senador, o deputado pega essa emenda e gasta.
não tem para onde ir. Você não fica sabendo. O Tribunal de Contas da União, que é o TCU, que é quem fiscaliza isso, não sabe para onde foi. Não tem porquê saber. Porque não é necessário, não é obrigatório. Isso, boa parte do nosso orçamento, portanto, desde 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, foi transferido sem rastreio. Então a gente tem que pensar muito bem em quem a gente coloca lá dentro para ter esse dinheiro. Essas emendas PIX foram suspensas agora pelo STF. Daí você entende por que o STF virou persona non grata. Né? Virou persona non grata no Congresso como um todo. E aí você vê pessoas falando contra o PIX, falando contra os ministros do Supremo. Né? Não que eles sejam santos, não é isso. Não é que eles devam ser sempre louvados, não devem ser criticados. O ponto não é esse. O ponto é atacar. E a gente vê justamente esse embate justamente por isso. Porque o ministro Flávio Dino suspendeu e proibiu, né, essas emendas desde que tenha algum rastreio do que está sendo gasto. E é isso. Esse é o contexto que nós vivemos. Então eu sempre defendo que a gente, quando pensar em quem votar, pensar nos cargos de deputado estadual, deputado federal e senador. Tá chegando aí. Estão chegando as eleições, começa a corrida presidencial e o assunto vai ser único e exclusivamente a presidência. Como se o presidente tivesse algum poder. Um dia já teve, hoje ele não tem mais esse poder todo. E, sim, eu digo por alguém que acompanha, cada vez tem menos, e a tendência é ter menos, porque o Congresso quer cada vez mais poder, quer cada vez uma fatia maior do orçamento, e ele tem maioria. O Congresso, a oposição a esse governo, tem maioria. Então você vê como é um Frankenstein que a gente criou. Né? A gente tem um presidente que não tem tanto poder assim, e não tem uma maioria no Congresso. Então ele não consegue passar as leis. Para ele passar as leis, ele tem que aprovar as emendas, tem que permitir que as emendas passem, as emendas de bancada sejam... As emendas de bancada nem tanto, que são impositivas. As emendas de bancada, as emendas individuais são impositivas. Você vai ter as emendas por comissão, né, por tema, elas não são impositivas, não são obrigatórias. E você vai ter as emendas do relator, que foi uma excrescência que criaram também em 2020, foi suspensa em 2022, outra aberração criada durante aquele governo, e agora nós temos as emendas PIX que foram suspensas também. Então você vê que o clima não está muito bom no Congresso, e a gente tem que prestar muita atenção em quem a gente vai colocar lá dentro. Por isso que eu sempre falo, e por isso que eu estou falando nesse vídeo, e eu pretendo fazer uma série de vídeos falando sobre política aqui no canal. É por isso que a gente tem que pensar no legislativo. Não é deixar o executivo de lado, mas a gente pensar no executivo. Porque, por exemplo, se você pensa uma liderança de esquerda que vai alcançar pouca pontuação numa corrida presidencial, por exemplo, essa pessoa, com o que ela consegue na corrida presidencial, certamente ela consegue no legislativo. Então, assim, ela vai ter muito mais influência no legislativo que teria no executivo, mas a gente tende a levar sempre o debate para o executivo, esquecendo do legislativo, enquanto o legislativo tem muito poder. É isso. Essa é a situação atual. Então, vamos focar em quem a gente vai votar no Congresso.